Pessoal, vamos lá no nosso vídeo de revisão. A matéria é conservação da quantidade de movimento e estática. Bem, antes de começar, a gente precisa de algumas fórmulas aqui, de algumas definições, né? A quantidade de movimento, ela é definida, né? Um corpo tem quantidade de movimento quando ele tem uma massa, que é sempre, vezes a velocidade. Se ele estiver parado, ele não tem quantidade de movimento. Bem, a unidade aqui é simples, né? É a unidade de massa, quilo, vezes metros por segundo. Unidade é o que serve para comparar. Bom, impulso é uma outra grandeza física e ela é definida pelo valor da força, que é feito em um corpo, pelo tempo que ele fica em contato. Obviamente que a unidade é só seguir a fórmula, é Newton vezes segundo. Bom, tem uma outra forma de calcular impulso, que é a subtração da quantidade de movimento que um corpo tem depois, menos o que ele tem antes de uma certa força aplicada durante um certo tempo, que aqui vai dar um impulso nele e ele vai variar a quantidade de movimento. Só toma cuidado porque é uma subtração vetorial. Você não pode simplesmente pegar e subtrair a quantidade de movimento final menos a inicial. Então, para começar o capítulo da conservação da quantidade de movimento, a gente tem que saber isso. E lembre-se sempre, gente, no sistema, sei lá, tem dois corpos chocando, um aplicando impulso no outro. Nesse sistema, há sempre a conservação da quantidade de movimento do sistema. Soma um, mais soma o outro, tem que dar igual depois também. Então, há sempre a conservação da quantidade de movimento. Bom, vamos fazer um exemplo aqui para calcular impulso, ou força, ou tempo, ou quantidade de movimento. A ideia aqui é o seguinte: nós temos uma bola. Essa bola ela tem uma massa de 200 gramas, também conhecido como 0,200 kg, né, quilograma. E no início ela está em repouso, certo? Então, se ela está em repouso, ela tem uma quantidade de movimento inicial zero. Ela não tem velocidade e ela vai ficar assim a vida inteira, a não ser que alguém aplique uma força nela, consequentemente um impulso. Aí vem uma pessoa com um pé, né, um jogador, e vai chutar essa bola. Ao chutar essa bola, a gente tem um choque mecânico aqui que altera as quantidades de movimentos individuais. Tá? No caso aqui, eu vou analisar só a bola. Então, a quantidade de movimento só da bola, o sistema é pé e bola. Ela varia. O total não, mas eu não vou precisar disso para fazer esse exemplo. Eu vou analisar a bola. Aí, quando a bola recebe o impulso, ela tem uma situação final. A massa dela não mudou, né? Continuou 0,2 kg, mas ela passou a ter uma velocidade horizontal, assim, ó, de 20. Então, ela variou a quantidade de movimento porque ela recebeu um impulso. Bom, para eu fazer alguma pergunta, eu tenho que fornecer outro dado. Eu posso dar a força e pedir o tempo, dar o tempo e pedir a força. Eu vou pedir a força e vou fornecer o tempo. O tempo de contato entre o pé e a bola, sei lá, foi 0,1 segundos. Simples assim, tá bom? Aí eu quero saber o valor dessa força. A gente sabe que o impulso é força vezes o tempo de contato. Tá? Eu quero saber a força, mas eu não tenho o impulso, mas eu tenho o tempo. Então, eu vou atrás do impulso. Como é que eu vou atrás do impulso? Eu sei que o impulso é vetorialmente a quantidade final da bola menos a quantidade de movimento inicial da bola. Como a bola estava parada no início, ela não tem quantidade de movimento inicial. Então, o impulso é todo a final. Aí eu tiro o vetorzinho, né? Porque agora vai ser só uma fórmula. Então, o impulso é massa vezes a velocidade final da bola, que é igual à quantidade de movimento dela no fim. A massa dela é 0,2 kg e ela ganhou uma velocidade de 20, né? Então, ela vai ter um impulso de 4 Newton vezes segundo. Aí eu volto nesta formulinha aqui, ó, que eu tinha colocado antes, né? Que o impulso é força vezes variação de tempo. O impulso foi 4. Eu quero saber a força que a pessoa chutou a bola, sendo que ela ficou em contato com a bola 0,1. Quando você fizer a matemática aqui, 4 dividido por 0,1 vai dar 40 newtons. Ou seja, só para você entender mais, né, seria uma força
entre aspas, de 4 kg. Né? A gente sabe que quilograma é massa, não é força. Então, essa força foi responsável ali por variar a quantidade de movimento da bola entre 0 até 4, né? Então, nós temos que ter uma força aí para variar essa quantidade de movimento. É claro que o do sistema conserva. Então, esse pé, ele levou um chicote para trás, né? Se seus músculos não prenderem sua perna, você vai ser chicoteado com a perna para trás. Então, você tem que enrijecer a perna. Por quê? Para conservar a quantidade de movimento do sistema, se variou a da bola, tem que variar o do pé. Só que eu não estou analisando o pé, eu estou analisando a bola. Se fosse analisar os dois, aí tinha conservação. Já vou fazer um exercício que eu tenho que analisar do sistema. Bom, então a gente falou em choque aqui, né? O pé chocou com a bola. É importante a gente classificar esses choques mecânicos. Nós temos 3 choques mecânicos. O perfeitamente elástico. O perfeitamente elástico, ele tem a seguinte característica. A conservação da energia cinética no início do sistema, que individualmente tem variação, é igual à energia cinética final. Quando eu falo sistema, é os dois que chocaram, tá? E a energia cinética final do sistema conserva e o coeficiente de restituição é 1. Depois eu vou fazer cálculo com isso aí. Nós temos o choque que é o parcialmente elástico, que aí a energia cinética final ela é menor que a energia cinética inicial, teve perda aí, e o coeficiente de restituição está entre 0 e 1. Não existe a elasticidade perfeita. E nós temos o totalmente elástico, o totalmente inelástico, ou só inelástico, tá? O totalmente inelástico ou inelástico é aquele que a perda da energia cinética ela é máxima, tá? Mas e daí? Fica igual ao outro. Aí o coeficiente de restituição, então, é 0 para ajudar, e aqui eles passam a ter velocidade igual após o choque, ou seja, a velocidade inicial, deixa eu consertar aqui, a velocidade do corpo 1 é igual à velocidade do corpo 2, tá? No choque. Isso após, tá? Eles passam a se mover com a mesma velocidade. Então, é isso aqui, ó. Os dois pararam, 0, 0, mesma velocidade. Ou abalroar, lembra? Ó. Os dois passam a se mover, ó. Os dois passam a se mover com a mesma velocidade após o choque. Nós temos um choque aí totalmente inelástico. Bom, eu vou fazer um exemplo agora aqui, ó, de conservação da energia mecânica, conservação da quantidade de movimento de um sistema. Mas isso aqui é um exemplo, ó. É o seguinte, eu tenho aqui um corpo grande, um só. Aí ele explode, ó. Seria um choque ao contrário, né? Ó. É um choque ao contrário. Ao invés de, dá para fazer exercício assim também. Bom, aí nós temos aqui o início. Nesse início, a quantidade de movimento do sistema, Qzão agora, tá? Qzão no início do sistema e no início é 0. Professor, por quê? Ué, porque ninguém está mexendo. De repente tem uma explosão. Aí, esse aqui, ele divide em 2 pedaços. Vamos dar as massinhas dele? Vamos supor que essa massa aqui é 2 kg. 2 kg. E a massa desses seus pedaços é 1 kg. Ou seja, ele tinha 3 kg antes de explodir. Bom, e vamos supor que esse é chicoteado para a esquerda com uma velocidade, vamos colocar aqui 10 metros por segundo. 10. Aí eu quero saber qual que é a velocidade de recuo desse aqui, de rebote desse aqui. Tá bom? Dá para fazer. Por quê? Porque a quantidade de movimento do sistema no final tem que ser igualzinho a esse. Então, no início era 0. Bom, aí aqui já passa a ser 2 corpos, né? Então, vai ser a quantidade de movimento deste pedaço, que é massa vezes velocidade. Professor, por que tem esse menos aí? O senhor me assustou agora. Tem menos porque, como a quantidade de movimento é vetor, ele está para a esquerda. O outro, que eu quero saber a velocidade, eu não sei para onde ele vai. Teoricamente, ele vai para o outro lado, né? Mas eu não sei. Então, põe mais que já sai com o sinal certo. Aí vai dar a velocidade, a massa dele, que é 1 vezes a velocidade de recuo dele.
Aí eu faço a conta, traz o 20 para cá, 2 vezes 10, deixa V para cá, pronto. A velocidade do outro é 20. Então, olha só, se não tiver um terceiro corpo, a interação for só do sistema, ou seja, esse blocão de 3 kg, se ele explodir, se um pedaço de 2 kg for com 10 metros por segundo para a esquerda, o outro obrigatoriamente tem que ir para a direita, o outro 1 kg tem que ir para a direita com velocidade de 20. Isso é física, isso é lei, é a lei da conservação da quantidade de movimento, ela tem que conservar. É claro que individualmente, né, os corpos não conservam a quantidade de movimento, mas o sistema tem que conservar, porque isso explica os choques, tá? Então, já já vou explicar para vocês como é que eu identifico o choque elástico, parcialmente elástico e inelástico, utilizando o coeficiente de restituição. Por quê? Porque pela conservação da quantidade de movimento, o choque vai existir, mas ele pode ser um dos três. Então, a gente calcula o coeficiente de restituição para classificar o tipo do choque mecânico, né? Ó, pode ser assim, pode estar assim e explodir, tá bom? Eu estou fazendo choques na mesma direção para facilitar a nossa vida. Você sabe que pode ter choque em direções diferentes. Eu não vou te cobrar isso, mas o choque ele pode ser assim, ó. E ele mudar a direção. Não vou te cobrar, vou cobrar só numa direção, só no eixo X. Bom, então vamos lá para a classificação dos choques, para você descobrir que tipo de choque mecânico é pelo coeficiente de restituição. Tudo bem? Bem, pessoal, vamos lá classificar os choques mecânicos com o coeficiente de restituição. O coeficiente de restituição é essa formulinha aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. É módulo baba, né? Ó, baba linha, aqui, ó, linha dividido pelo módulo baba também. Você tem que saber o que é o quê. O linha é depois do choque. É depois do impulso de um com o outro, tá? O sem linha é o antes. E o A e o B são os corpos, né? Eu vou chamar sempre o da esquerda de A e o da direita de B. Fica assim? Tá bom? Bom, então vamos ver. O primeiro choque é esse aqui, ó. Deixa eu separar aqui, ó. É o primeiro aqui. Vamos fazer o coeficiente de restituição para classificar o choque. Bem, módulo, quanto que é a velocidade do B depois do choque? O B é esse aqui, ó. A velocidade dele é 2. Para a direita, então é positivo. Menos. Quanto que é a velocidade do A, ó, do A depois do choque? É esse aqui, ó. 4. Só que é para a esquerda. Então, você entrar com sinal, tá? Bom, agora antes do choque, nós temos o B, que é esse aqui, né? Só que é para a esquerda, então, menos 4. Menos da fórmula. O A antes do choque é 2 para a direita, então, mais 2. Vamos calcular? Menos com menos dá mais, módulo de 6 dá 6. Aqui vai dar menos 6, essa conta, né? Módulo de menos 6, 6, nós temos 1. Esse choque aqui é perfeitamente elástico, ou seja, não tem perda de energia cinética do sistema, tá bom? Ou seja, toda a energia que ele tem no início, ele restitui para o movimento. Então, por isso que chama perfeitamente elástico, né? É um elástico mesmo, bate e volta e não há perda, não tem transformações de energia em outras formas. Bom, vamos ver esse aqui agora. Ó. Eu tirei a unidade de velocidade, tá? Metros por segundo, para não ficar cansativo. Então, agora eu vou mais rápido. A para a esquerda e B na direita, né? Então, VB', esse aqui, ó, mais 2, né? Não é isso? Aí você coloca menos este aqui, ó, só que é negativo, então vai ficar menos 3. Já vamos fazer essa conta? Vai dar 5, né? Dividido, agora o VB, né? Esse aqui para a esquerda negativo, menos 4, menos esse 2 para a direita, então vai dar mais 2. Se você fizer a conta aqui, vai dar 6, né? Com módulo. Então, 5/6 é uma coisa entre menor que 1, né? Entre 0 e 1. Esse choque aqui, ele é parcialmente elástico. Esse aqui eu esqueci de anotar, totalmente elástico. Tá bom? Bom, o ultiminho,
o ultiminho. Nós temos aqui coeficiente de restituição. Os dois passam a se mover junto. Ó. Já sei até o choque, né? Os dois passam a ter velocidade 2. Então, vai ficar para a direita 2, menos para a direita 2. Não precisa nem fazer o de cima, né? 0. Quando o coeficiente de restituição é 0, o choque é inelástico. Passa a se mover junto. Não precisa nem fazer o resto, se você quiser fazer embaixo. Antes do choque, o B era 0. Não precisa, tá? Menos mais 4. Vai dar 4. O 0 sempre dividido aí, né? 0 dividido por alguma coisa sempre vai dar 0. Bom, essas aí são as classificações do choque. Agora eu vou te explicar estática. Equilíbrio de ponto e equilíbrio de corpo extenso. Tudo bem? Bem, pessoal, na estática a gente preocupa com os corpos em equilíbrio, tá? O corpo ele pode ser um pontinho, aí ele só sofre movimento de translação. Para garantir esse equilíbrio aí, a somatória, isso aqui é símbolo de somatório, tá? De todas as forças que atuam nele tem que ser 0, F1, F2, F3 e assim por diante. Aí garante o equilíbrio dele. Um corpo extenso, aí ele já pode transladar, mas ele também já pode rotacionar ao redor de um eixo. Então, por exemplo, se eu coloco o ponto fixo aqui, ele pode girar ao redor desse ponto fixo. Não é? Então, não é só uma translação. Pode ser uma rotação também. Aí, para garantir o equilíbrio da translação, a somatória das forças tem que dar 0 e a somatória dos momentos de força tem que dar 0. Momento de força também é conhecido como torque. Tudo bem? Então, esse corpo extenso também conhecido como a alavanca. Tá bom? Então, qualquer estrutura, sei lá, você tem uma ponte, você tem um prédio, você tem uma sacada, o seu próprio notebook, que eu estou aqui agora, que está estável, que está estático, ele garante os dois equilíbrios. Né? Ele garante a soma das forças dá 0 e a soma dos momentos de força ou torque também dá 0. Senão ele vai mexer, ou ele vai girar, ou ele vai transladar. Bem, para a gente garantir aqui, para a gente fazer um exemplo de equilíbrio de ponto, a gente tem o teorema de Lemy, né? Então, eu fiz aí alguns exemplos, né? A gente tem 3 forças, ou para dentro ou para fora, deixa eu fazer para fora aqui, tá? Isso aí vai depender. Ó, eu tenho um ponto aqui em equilíbrio, ele não está transladando. Então, tem uma força para cá, uma força para cá e uma força para cá. O teorema de Lamy, né, o teorema de Lamy, ou de Lemy, ele só funciona para 3 forças, tá? Então, se eu tiver uma força aqui, uma força aqui, uma força aqui, sendo feita neste ponto, ou seja, nesse nozinho, vou apagar o nó, só aparecendo outra força. Como é que faz a fórmula dele? Aqui vai ter um ângulo, que eu vou chamar de ângulo 2, aqui vai ter um ângulo que eu vou chamar de ângulo 3, e aqui vai ter um ângulo que eu vou chamar de ângulo 1. A fórmula dele é o seguinte, ó, a força 1 sobre o seno do ângulo 1 é igual a força 2 sobre o seno do ângulo 2 é igual a força 3 sobre o seno do ângulo 3. Esse é o teorema. Então, você pode pegar de 2 a 2. Ó, você pode pegar assim. Ele vai te dar uma força, vai te dar um ângulo, vai te dar outro ângulo e vai pedir a outra força. Você pode pegar de 2 a 2, mas o teorema de Lemy é com os 3. Tá bom? Então, o ângulo ele é sempre o ângulo de abertura aí, ó, das outras forças. Ó, tá vendo? Então, por exemplo, a força 3 é esse ângulo aqui de abertura, ó, desses outros 2 vetores. Tá bom? Então, essa aí é a condição para equilibrar pontos. Eu acredito que eu consiga fazer exemplos na sala do teorema de Lemy, mas a fórmula aí é essa, é bem simples, tá? Agora, eu vou te mostrar o torque, né, que é a condição de equilíbrio de rotação para corpos extensos. Vou fazer exemplo para vocês de torques
de momento de força ou torque em alavancas, que são 3 tipos de alavanca, né? Fiz bastante em sala de aula, não vou repetir no vídeo. A interfixa, a interpotente, a interresistente. Alguns alunos até levaram algumas alavancas para a sala, a gente fez o exemplo, tá bom? Então vamos aí agora fazer contas com torque, tudo bem? Bem, pessoal, torque não é força, tá bom? Momento de força ou torque tem o mesmo nome, tá? É igual à força que você aplica, só que força produz translação. Então não é igual. Eu vou ter que multiplicar aqui por uma distância. Essa distância chama braço de alavanca, tá bom? Só que esse braço de alavanca, para ser a alavanca, tem que estar fazendo 90 graus com a alavanca. Então, se você tiver uma alavanca aqui, ó, e aqui for o ponto fixo, é aqui o ponto sobre o qual vai girar ao redor, né? Você prendeu aqui para girar. Se você fizer uma força assim, ó, inclinada, o tamanho da alavanca, esse X, não é o braço de alavanca. Você vai ter que achar aqui essa distância. Você prolonga a força e você acha este cateto aqui. Então, este valor aqui que é o braço de alavanca. Certo? Agora, se a força fizer 90 graus com a alavanca, que é o mais correto, o X, a própria alavanca, é o braço de alavanca. Então, torque produz giro. Então, olha só que interessante. Vamos pegar uma alavanca que você usa no dia a dia para produzir giro. Você tem um parafuso, certo? Ele é um pontinho aqui fixo, é onde ele vai girar. Aí você coloca uma alavanca, uma chave para girar. Né? Você deixa bem longe aqui, né? Aí você vem e faz uma força aqui, ó, sei lá, de 10 newton. E essa alavanca, essa chavezinha para girar parafuso, ela tem 10 centímetros. Quanto que vale o torque? Como a força faz 90 graus com a alavanca é o próprio braço de alavanca. Então, o momento de força vai ser 10 vezes 10 centímetros, vai ser 100 newton vezes centímetro. Essa unidade aqui de torque, gente, pode ser qualquer uma, tá? Ela tem que ser unidade de força vezes unidade de distância. Só isso. Eu deixei assim, sem ser Sistema Internacional de Medida. Se não falar nada, você pode deixar a unidade que você quiser. Bom, vamos supor agora que eu vou aumentar esta alavanca. Ó, nossa, ficou mal desenhado, né? Eu não tenho uma de 10 centímetros, eu tenho uma de 20 centímetros. Eu falo assim, ó, traz a alavanca que gira o parafuso aí o dobro do tamanho. Por quê? Porque eu quero produzir o mesmo torque, mas não quero fazer esse tanto de força. Porque eu sei que com um torque de 100, o parafuso já abre, né? Então, eu não quero fazer esse tanto de força. Então, eu dobro o valor do braço de alavanca. Qual que é a força que eu vou fazer? O momento é o mesmo que eu precisei para abrir o parafuso. Então, momento ou torque é força vezes a distância, que é o braço de alavanca. O momento é o mesmo, 100. Que força que eu vou fazer agora para um braço de alavanca de 20? Corta, 10 dividido por 2, 5 newton. Ó que beleza, vou fazer a metade da força. Então, quanto maior o braço de alavanca, menos força você faz para produzir o mesmo torque. Essa é a ideia. Né? Por quê? Porque torque é força vezes braço de alavanca. Tá bom? Em tudo que girar, tudo que produzir giro, tudo que produzir rotação, está tendo força, está tendo torque. Né? Eu falei para vocês que o corpo de vocês, ó, o corpo de vocês é um portador de alavancas. Você é uma alavanca ambulante aí, é cheio, né? Tudo bem? Bem, pessoal, para finalizar aí, o conceito de centro de gravidade. Centro de gravidade de um corpo, né, é o ponto. Então, o centro de gravidade é um ponto onde a força gravitacional, a força-peso, está aplicada. Então, se você quiser equilibrar um corpo ali, né, anular o peso dele, você faz a força no ponto do centro de gravidade. Porque aí você elimina qualquer torque, né? Que a única força que poderia aplicar o peso ali, o torque seria o peso. Se você põe ali, não fica com o braço de alavanca, ele não vai rotacionar. Mas enfim, a intenção aqui
é a gente calcular esse centro de gravidade. Vamos supor que a gente tivesse 4 massas. Isso aqui é um plano cartesiano, tá? X e Y. Nós vamos calcular centro de gravidade. É um plano cartesiano para auxiliar a gente. Vamos supor que tivessem bolinhas, né? Aqui no vértice, com massas. Se as massas fossem todas iguais, ó, aqui é 2, aqui é 4 a distância, né? Então, aqui nessa massa nós temos o ponto 0, 0. Aqui nós temos o ponto 2 no x, 0 no y, plano cartesiano, tá? Aqui nós temos o x, 2, o y valendo 4. E aqui nós temos o x valendo 0 e o y valendo 4. Se essas massas fossem todas iguais, todas, nós teríamos o centro de gravidade coincidindo com o centro geométrico. Né? Então, seria o centro certinho ali da geometria. Mas como nós temos massas diferentes, aqui 1 kg, aqui 1 kg, essa bolinha 2 kg, essa bolinha 2 kg, nós vamos ter aí um deslocamento de centro de gravidade. A massa puxa o centro de gravidade para ela. Quer ver? Vamos calcular? Olha como é que a gente calcula centro de gravidade. Vamos calcular o x do centro de gravidade primeiro. A gente vai pegar o x de cada bolinha, começar com 0 aqui, e multiplicar pela massa. Então, 0 vezes 1, mais. Tranquilo? Não deixa de ser uma média ponderada, né? Agora a gente vai pegar outra bolinha que tem x valendo 2 e massa valendo 2 kg. Mais, agora vamos pegar o x da outra bolinha, que é 2, e a massa também é 2, né? Vamos pegar agora a bolinha de 1 kg e a massa de... Desculpa, e o x é. Então a gente corta aqui, a gente corta aqui, a gente tem que dividir pela soma das massas, que vai ser 1 kg mais 2 kg mais 2 kg mais 1 kg. Aqui vai dar 4 mais 4 vai dar 8, vai dar 3, vai dar 6, né? 8 dividido por 6, se a gente for simplificar por 2, vai dar 4 terços. 1, uns quebradinhos, né? Deu 1,3333. Agora vamos calcular o y do centro de gravidade, né? O y aqui é 0 vezes 1, mais, agora vamos fazer esse aqui. O y aqui é 0 vezes 2, mais, o y aqui é 4 vezes 2, mais, o y aqui também é 4 vezes 1, né? Dividido pela soma dos pesos, que dá 6, né? Bom, aí vai embora, fica 8 mais 4, fica 12 por 6, dá 2, né? Bom, aí o y dá 2. Então, fica aqui no meio certinho, né? Bem, pessoal, então, aqui é 1,3 aproximadamente, né? Ó, e aqui é 2. Portanto, esse é o centro de gravidade, certo? Se as massas fossem todas iguais, estaria no centro geométrico. Mas, como aqui tem massa no canto, ó, mais massa no canto, o centro de gravidade foi jogado lá para longe, né? Então, pessoal, o centro de gravidade deveria ter dado, aqui é 0, né? Deveria ter dado aqui no 1, ó. Aí ele foi deslocado um pouquinho para a direita. Eu fiz o desenho errado. Ele foi deslocado um pouquinho para a direita, ó. 1,3, né? Então, a massa, ela puxa o centro de gravidade ali para ela, porque aqui tem mais massa do que do lado de lá. Se as massas fossem todas iguais, o centro de gravidade coincidiria com o centro geométrico, né? Então, essa é a lógica aí. Tudo bem?